Então, é um pouquinho mais complicado. Aí você tem o crossover, o que a gente chama de overlap, que é o caso que a gente chama aqui de lupus, que é o lupus com artrite reumatoide. Você tem um laboratório positivo para as duas doenças, né? É um pouco mais raro, mas a gente vê. Ou o lupus com escleroderma, mas com positivo, os laboratórios são positivos, né? Então, é o que a gente chama de crossover or overlap. E aí tem gente que também vive nessa área cinza, que a gente chama aqui, né? Que o sistema imunológico ainda não se resolveu de que jeito ele vai. Ele não sabe se ele vai para o lado do lúpus, para o lado da artrite. Então, o pessoal vem aqui com dor, eles vêm aqui com cansaço, eles têm um ANA que é positivo, e às vezes eles têm Raynaud's, e mais nada, né? O laboratório é completamente normal. Então, a gente chama isso de doença indiferenciada, né? Alguns médicos tratam com hidroxicloroquina, outros falam não vamos esperar, outros tratam com metotrexate. Então, é aquela parte que o seu sistema imunológico está fazendo uma coisa errada, mas não desenvolveu a doença. Esses pacientes, eles têm várias possibilidades, que ou eles vão desenvolver a doença no futuro, ou eles não vão desenvolver a doença e ficar nesse indiferenciado, ou eles vão entrar em remissão, né? Então, existe essa possibilidade. Esqueci. E aí tem o antifosfolípido, né? A síndrome de antifosfolípido, em que 30% de todos os pacientes com lúpus tem essa combinação de lúpus com antifosfolípido. E desses pacientes, 30% vão ter eventos tromboembólicos. Então, é muito importante que a gente realmente monitore esses pacientes que tem o lúpus sistêmico com o antifosfolipídio, porque eles têm uma chance muito mais alta de, no futuro, ter um evento tromboembólico, principalmente para a mulher durante a gravidez. Queria ir para academia hoje, vou? Não vou. Então, como que a gente diagnostica lúpus, né? A gente vê a apresentação, a gente escuta a história em reumatologia, a história médica do paciente é extremamente importante, né? É 90% do nosso diagnóstico, e aí você faz o laboratório para confirmar o que você achou que era, né? Tem muito médico que às vezes o paciente está só naquela fase de cansaço, dor no corpo, febre, essas coisas. Então, a gente cobre tudo, né? A gente manda todos os laboratórios. Mas o laboratório realmente é só para confirmar a impressão clínica. Aí, o 4 de 11. Em raros casos, em raríssimos casos, você vai ver pessoas, e eu só vi isso uma vez na minha carreira inteira, em que a pessoa tem todos os laboratórios para o lúpus, né? Porque ou a irmã foi testada, ou o irmão foi testado, ele veio aqui para ser testado, mas ele não tem a doença. Eu só vi isso uma vez, foi um paciente que, na verdade, ele tinha o antifosfolipídio, ele estava em anticoagulante e ele veio porque na verdade, a mãe dele tinha lúpus e ele falou assim, o hematólogo mandou para a gente. E, na verdade, ele tinha todos os laboratórios positivos para lúpus, mas ele não tinha nenhum sintoma. Então, nesse caso, a gente não pode entrar com medicação, porque ele não tem a doença ainda, né? E o anti-histone é o que a gente faz para ver se tem um drug-induced lupus, mas é mais ou menos você ver que medicação que ele estava e combina com o laboratório. A gente já falou sobre o laboratório, então não vou perder muito tempo aqui, né? A gente falou na aula passada, mas o ANA a especificidade dele é muito pobre, mas ele é positivo em 96% de pacientes, né? Interessante, em alguns pacientes, eles vão ter lúpus, mas o ANA vai ser negativo, né? É raro. A gente vê aqui nos nativos americanos, muitos deles não têm o ANA, mas eles têm lúpus, mas, é raro, é muito raro. Não relaciona com a doença, né? 10% de pessoas vão ter,
pode ser positivo em várias outras doenças, então não tem muito, não é específico, né? É relativamente importante para a gente fazer mais laboratórios quando a gente vê uma pessoa com ANA positivo. A gente já falou sobre double strand na aula passada, mas ele é bem específico para lúpus, né? Ele não se vê isso em nenhuma outra doença, exceto em HIV. Quando a doença está ativa, você vai ver alguns pacientes, tem tanto o ANA e o double stranded era positivo, quando eles primeiro apresentam com HIV, né? E fica mesmo positivo para sempre. Você vê, às vezes, os números caem, dependendo do tratamento, principalmente em tratamento com belimumab, a Benlysta aí, você vê que esse vai se tornar negativo em algumas, e também, às vezes, pós-transplante ou durante diálise. A gente já falou também sobre complemento. Então, os complementos em lúpus é a única doença autoimune em reumatologia em que o complemento abaixa, né? Existe um consumo de complementos em que o sistema imunológico está mandando os complementos ir lá destruir suas células, né? O que não é normal, não existe nenhuma outra doença, mas é específico para lúpus. Então, quanto mais baixo o complemento, mais ativo a doença, porque tem mais consumo de complemento, mas não é específico para lúpus, porque tem gente que tem como se fala assim, um problema errôneo de nascimento, né? Eles têm baixo complemento desde que eles eram bebês. Normalmente, quando você vê que o número de complementos está subindo, significa que o tratamento está funcionando e que a doença está menos ativa, né? E C3, principalmente, a gente pode ver que pacientes com S pode desenvolver a nefrite. Antirribossomal P, a gente não usa muito aqui, eu não sei aí no Brasil, mas é presente, você tem que pedir separadamente, normalmente não é parte do painel de lúpus aqui, é presente em 20% de pacientes com lúpus, e normalmente eles te dão mais ou menos quem vai ter problema de fígado, depressão e o que eles chamam de psychosis, né? Que é o neuropsychiatric lupus. Anti-Ro, anti-La são os que causam o neonatal lupus, e nesse caso são os pacientes que têm mais chances de ter a fotossensitividade. Eles têm uma fotossensitividade muito alta, mais alta ainda quando a gente compara com os pacientes de lupus que não têm o ROIO lá. O SMIT também, e isso é tudo anticorpos que estão inibindo a transcrição de RNA para DNA. Então, eles estão parando o metabolismo celular, né? Eles param o metabolismo celular. O SMIT é muito específico para lupus, e se o double-stranded DNA é negativo, mas o SMIT é positivo, é lupus, de qualquer maneira, né? E aí, o RNP, que é aquele Mixed Connected Tissue Disease, que a pessoa normalmente tem aquela mão mais ou menos que parece escleroderma, né? É inchadinha, elas têm Raynaud's, elas podem desenvolver a hipertensão pulmonar, e o Mixed Connected Tissue Disease. Bom, aí o antifosfolípide, a critéria fica mudando, mas vocês têm, deixa eu ver se eu falo aqui, tem vários laboratórios, né? E a gente falou, acho que sobre o laboratório na semana passada. Então, você tem o lúpus anticoagulante, você tem o anticardiolipino e a beta-2-glycoprotein. Presente em 30% de pacientes com lúpus, e normalmente eles têm o lúpus anticoagulante e o anticardiolipino, né? É uma doença rara, né? 1 a 6% da população, e o que a gente vê é que esses pacientes que têm só o antifosfolípido primário, 8% deles vão desenvolver lúpus no futuro, né? Então, eles são mais ou menos umas doenças conectadas. E a gente faz essa discriminação entre síndrome e profile. So, APL
e APS, né? O profile means que eles têm os laboratórios, eles são positivos, mas eles nunca desenvolveram um evento tromboembólico. E o APS desenvolveram eles têm os laboratórios e têm os tromboembólicos. Então, aí é que você chama de síndrome, e normalmente esses pacientes vão estar em anticoagulante para sempre, né? Não muda, eles vão estar no warfarin, ou na injeção de heparina, se eles forem alérgicos, normalmente esses são os dois que são recomendados. Existem outros anticoagulantes, mas a pesquisa que se faz entre esses novos anticoagulantes, eles não trabalham tão bem para esses pacientes, porque esses anticoagulantes são mais focados em como se fala, em coágulos que acontecem no sistema venoso, e o antifosfolípido, na verdade, ele pode te dar um coágulo no arterial como no venoso, né? Então, não tem diferença. Existe uma coisa muito séria, uma complicação muito séria do antifosfolípido, que é o catastrófico, né? E vocês provavelmente têm muito catastrófico aí, imagino. A pessoa está na UTI, né? Existe uma mortalidade muito grande com esses pacientes, porque eles simplesmente começam a ter evento tromboembólico sem parar. Dá o derrame, dá ataque do coração, dá embolismo, né? É uma coisa assim que ninguém sabe. É muito difícil de controlar. Você tenta dar heparina, aí dá uma outra complicação, é muito difícil, né? Então, você realmente precisa reumatologistas que estão acostumados, ou hematologistas que estão acostumados a tratar, mas é 50% de mortalidade desses pacientes aqui nos Estados Unidos. Não sei no Brasil, mas aqui a mortalidade desses pacientes é muito grande. Uma outra coisa importante com o antifosfolípido é que eu sempre checo meus pacientes para lúpus, né? E normalmente todo reumatologista faz a mesma coisa, porque a mortalidade durante a gravidez também desses pacientes que têm esses lúpus e o antifosfolípido é muito grande, né? Normalmente a paciente tem vários abortos, né? Ela perde o bebê depois da 10ª semana, 20 semanas. 25 semanas, né? O que acontece é que a placenta, existem vários, se você faz a patologia da placenta, vão ter vários trombos na placenta. A placenta simplesmente não consegue mais filtrar sangue. Então, aí o bebê morre, né? Então, é muito triste para a mãe. E às vezes tem paciente que tem 5, 6, 7, e não, eles perdem o bebê, mas é bem para cima das 10 semanas, né? Então, a gente... E esses pacientes que têm vamos ver, tudo bem. Então, a gente já sabe que tem antifosfolípido. Aqui, a gente põe ele já no Lovenox, que é a injeção de heparina. Vocês devem fazer a mesma coisa aí, né, André? Vocês... Do primeiro... Ela ligou para você, tô grávida, começou o Lovenox naquele dia, né? André está escrevendo aqui. Sim, enoxaparina, exatamente. E ela vai ficar nisso para sempre. 2 injeções por dia, baseado no peso, né? Até passar o bebê, até entrar o delivery, passar o delivery, porque ainda pode ter muito evento trombólico, né? Então, a gente mantém eles, acho que até 8 semanas depois do pós-parto, na Lovenox. Mas eles ainda têm um risco muito grande de pré-eclâmpsia, né? E a placenta, às vezes, para de trabalhar na semana 34, 35. Então, o obstetra já vê que o bebê para de crescer, né? Então, a placenta parou de trabalhar. Aí, o que eles falam, eles tiram o bebê muito rápido. Eles falam, não, vai para a cesárea, acabou, né? E muitos pacientes com lúpus também têm esse problema. E a gente vai ver mais para frente que o bebê, depois das 34 semanas, a placenta fala tchau, não quero mais trabalhar, né? Ela para de trabalhar, ela começa a evoluir, e aí o bebê para de crescer e eles já tiram o bebê antes, para evitar complicações.
com antifosfolípide, né, quando você fala em laboratório, nos anos anteriores, né, a gente discutiu isso no laboratório, dá um falso positivo de sífilis, né? Então, isso era mais ou menos como a gente dava o screening antes de realmente ter esse cardiolipid. Ou também a gente pode chegar à prolongação do PTT, para ver se ele está prolongado, também é uma dica que a pessoa pode ter antifosfolipídio, né? E, como eu falei, é venoso e arterial, não causa sangramento, realmente mais tromboembólico, né? E eles estão atacando, na verdade, a célula, né? Como se fala? A parede celular, que é feita de fosfolipídio. E eles realmente agem mais no endotélio, né? Então, o que está recobrindo a artéria, o que está recobrindo as veias. Tipo, isso aqui é mais ou menos, gente, o que a gente vê. Isso era um paciente meu de muitos anos atrás, que veio aqui, ela teve um bebê, ela teve gêmeos, ela não conseguia sair do sofá, ela estava muito cansada, né, a irmã dela tinha lúpus, então meio que estava na cabeça dela, será que eu tenho lúpus? E aí são os laboratórios que normalmente a gente vê quando a paciente chega assim, e você pode ver nesse tipo de laboratório, por exemplo, ela tem leucopenia, né? Ela tem anemia, o sedimentation rate está muito alto, a tiroide dela está meio assim, mas a gente às vezes vê o hiper ou hipotiroidismo no começo de lúpus. Aí a hora que você controla o lúpus, a tiroide volta a trabalhar normalmente, tá? Ela é Smith, ela é double stranded, ela tem pouco complemento, ela é um desastre, né? Então, você vê que é realmente 100% lúpus, né? Mesmo que ela chegou para mim, ela falou assim, ó, eu tô cansada, eu tô com dor no corpo, eu só olhando o laboratório, eu posso dar o diagnóstico, né? Tanto que eu falo que o critério de 4 para 11 é só para pesquisa, a gente pode dar o diagnóstico só olhando nesse laboratório, você sabe que esse paciente tem lúpus, né? Então, é uma sopa de auto-antibody, você vê que ela tem proteína na urina, então a coisa já está bem adiantada, ela só não sente. E isso que é o problema da nefrite do lúpus, é uma doença muito silenciosa, uma doença invisível. Você não sabe até a hora que a sua perna incha, e quando a sua perna incha, é muito tarde, né? Aquele rim já está muito atacado, e a gente fala sobre isso na próxima aula. Etnicidade. Quem é afetado por lúpus, né? Então, na verdade, mais ou menos, mulher. Como eu falei, 90% de todos os pacientes com lúpus são mulheres. Homem é só mais ou menos 1 de 10, mas homem não sabe lúpus moderado ou fácil. Homem sempre tem lúpus complicado. Eles sempre se apresentam assim, super agudo, ou com lúpus cerebrite, ou com nefrite, eles não conseguem ter um lúpus mais assim moderado, tá? Eles sempre apresentam super agressivo, né? Então, nos Estados Unidos, para a gente, o pior, o lúpus mais severo é visto entre o African American, hispanos ou latinos, e também os nativos americanos, né? Eles têm, como eu falei antes, uma muito alta, uma prevalência muito alta de lúpus, né? Pode apresentar também na infância, né? De 5 anos para cima. Eu não sei quem trabalha aí na pediatria, mas vocês normalmente têm os pacientes, eles são muitos, a doença apresenta muito severa desde o começo. E quando passa de 50, lúpus se torna mais raro, né? Porque a mulher entra na menopausa. Então, a prevalência do estrogênio cai. Então, você não vê muitas pessoas com lúpus depois dos 50 anos, né? Então, você vê uma prevalência muito mais baixa. Você ainda vê, não é tão agressivo. Vamos ver, André.
miscigenação é muito grande aqui no Brasil, o que justifica. Yes, exatamente. Aqui não, aqui é bem mais dividido, né? Do que aí. Então a miscigenação é muito grande. Então você vê, eu imagino que deve ser muito mais grave em todas as, né? Um dos nossos médicos aqui, ele falava que tinha o lúpus dos brancos e o lúpus dos pretos, né? Bem diferente. Mas aí no Brasil não, por causa da miscigenação. Então aí é bem diferente. E eles falam, né, que é relativamente infrequente no continente africano, mas a gente não sabe se isso é porque eles simplesmente morrem da doença antes de chegar no hospital ou se não é reportado. Tá? Existia uma teoria que falava, essa teoria nem acho que existe mais, que falava que porque eles eram expostos a muitas coisas do ambiente, o sistema imunológico deles estava muito ocupado e não tinha como fazer autoanticorpos. Isso não existe mais, a gente sabe que não é verdade, tanto é no Brasil, você vê gente na favela que tem parasitas, que tem tudo isso e também tem doença autoimune, né? Então, isso era uma última teoria, mas não na verdade, é mais mito do que realidade. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre as apresentações cutâneas do lúpus, tá? Porque são muitas, né? E são muito variados. Então, vamos pôr aqui as fotos para vocês verem. Eu tenho certeza que vocês já viram isso, né? Esse aqui é o clássico, é o Melarash clássico, né? De lúpus. Então, ele afeta a bochecha, né? Mas ele não entra no nasolabial. Ele não vem aqui. 90% dos casos. Às vezes ele invade o nasolabial, tá? Então não é sempre, mas o Melarash clássico, ele não entra aqui. Então você vê claramente aqui, ó, nessa, né, que não tem nada aqui, tem um pouquinho aqui no queixo, tem bastante aqui, ó, na testa e no nariz também, mas aqui ele mínimo. Esse é o clássico. Hashmeller popularmente fala-se asa de borboleta. Exatamente, eles falam do butterfly rash. É asa de borboleta. É especificamente uma asa de borboleta, né? Exatamente. Em todas as campanhas de lúpus, a borboleta, eles interessantemente, né, chama lúpus porque eles falavam que a pessoa tinha aparência de um lobo. Eu ainda não vejo nenhuma aparência de lobo em nenhum dos meus pacientes. Eu não sei, eu prefiro a borboleta do que o lobo, mas se chama lúpus porque os médicos falavam, eles têm esse olhar de lobo. Não, nunca vi, né? Coisa de doido. Isso aqui é um que a gente chama de rash fotossensitivo. Então, a pessoa é exposta ao sol e aparece mais ou menos assim. É como uma queimadura solar tremenda, quase de segundo, terceiro grau, né? Então, você vê, assim, ela tem o Mela Rash aqui, né? Porque ela foi exposta ao sol, e ela tem esse rash aqui que mais ou menos aparece uma queimadura. Quem é fotossensitivo não é só o fotossensitivo, ele fica doente, ele tem o Mela Rash, ele tem febre, ele tem dor, né? Não é só, porque a gente tem aqui no consultório muita gente que vem, eles vão no sol, aí eles têm aqui aquelas bochechinhas, falam, ai não, meu médico falou que parece o butterfly. Não, não é. É bem diferente, tá? E quando a pessoa é fotossensitiva, ela é fotossensitiva no carro, ela é fotossensitiva em frente a uma janela, ela é fotossensitiva lá fora. Então, muitos pacientes aqui, eles pedem para pôr aquela como se fala, tintura na janela do carro, né? Porque senão eles só de sair no carro eles ficam doentes, né? Então, esse aqui é o fotossensitivo. Esse aqui é a mouth ulcer. Também são atingidos pela luz artificial, com certeza. Sim, algumas luzes, sim. Aqui no consultório, porque um dos médicos que vê muitos pacientes, a área de espera é super
a área de espera é muito escura, né? Então o pessoal parece que você está entrando num barzinho quando você entra no consultório aqui, mas é porque a luz artificial fluorescente realmente pode afetar também esses pacientes, né? E é o UVA, UVB, né? Então, os pacientes com lúpus têm que usar camiseta de manga comprida, né? Se eles vão para a praia, eles não podem ir no meio do dia, eles têm que ir bem de manhãzinha, eles têm que se cobrir de protetor solar, eles têm que pôr o chapéu, né? Então, é uma proteção muito grande, se eles sabem que eles são fotossensitivos. O problema é que, às vezes, o paciente acha que ele não é fotossensitivo, aí, né, ele vai para a praia, vai sair com os amigos, aí ele vem horrivelmente e com rash, com tudo isso, e ele pode se tornar fotossensitivo em qualquer momento, né? E tem gente que é o primeiro diagnóstico, né? Eles não sabem, como eu falei, a luz solar fez o gatilho e você teve o seu lúpus. A úlcera bucal também não é muito, como se fala, é mais raro, né? 10, 20% de pacientes só tem essa úlcera bucal, e normalmente o paciente nem sabe que está lá, né? E você tem que realmente olhar no palato, e às vezes pode perfurar o palato. Então, a gente sempre está olhando na boca, porque às vezes é o primeiro sinal que o lúpus está ativo. Então, a gente sempre olha na boca dos pacientes. Esse aqui é o discoide, né? E o problema do discoide é que ele faz uma cicatriz horrível, né? Onde ele for, a cicatriz vai ficar, mesmo que você trate, mesmo que você põe em tratamento e o lúpus controlou, a cicatriz fica para sempre, né? Imagina aí no Rio, né? Com certeza, né? Praia aí é tudo, né? Então, eu imagino que eu tive uma paciente minha, ela tinha lúpus, mas ela achava que ela não era fotossensitiva, aí ela foi passar um dia na praia. Nossa senhora, parou no hospital, né? Descobriu que era fotossensitiva. Então, como eu falei, isso pode acontecer a qualquer momento. O discoide, pacientes com discoide realmente não podem se pôr no sol, porque vai ficar pior. Isso aqui, onde for que é, na face, no peito, no braço, e você vai ver a próxima foto que é no scalp, é para sempre, né? Aquela cicatriz não vai, ela pode até ficar mais clara, mas a cicatriz vai ficar para sempre. E se for aqui, né, no escalpo, o cabelo não cresce mais. Então, vai ficar para sempre não uma escara, mas uma cicatriz grande, e vai ficar sem cabelo, tá? Não cresce de novo, isso é para sempre. E se for mulher, é um pouco mais complicado. Normalmente, eles começam a usar perucas por causa disso. Pacientes com discoides podem desenvolver sistêmico e o sistêmico pode desenvolver discoide, tá? Eles são linkados. Afeta muito a autoimagem, exatamente, né? E tem outros tipos de lúpus, né? O crônico, o bullous, o profundo, que ainda é mais... O profundo eu acho que é um dos piores, eu não sei se vocês já viram lúpus profundos, mas ele é exatamente a cicatriz dele. Isso aqui que a gente vê nesse cantor, o Seal, é o lúpus profundo, né? Ele faz uma cicatriz muito funda. Pode ser na face, porque ele consome o tecido subcutâneo. Então, ele fica sem sistema, ou no braço. Então, é um dos piores, mais, assim, que realmente afeta. Eu tinha uma paciente, e ela saía de casa, assim, de chapéu, ela punha um véu na cara, ela não deixava ninguém ver, né? Porque ela tinha muita vergonha de como ela parecia. Então, lúpus profundo realmente é muito raro, raríssimo, mas ele é que faz, na verdade, todas essas cicatrizes bem profundas que você vê, às vezes, no paciente. Então, como eu falei que a perda de cabelo, a alopícia, ela não é mínima, ela não é tipo assim, meu cabelo tá caindo um pouquinho. Não, meu cabelo caiu, quimioterapia, né? Tipo assim, o cabelo fica fino,
ele quebra fácil. Então, é aquela lá assim, que a pessoa passa assim a mão no cabelo e o cabelo sai assim inteirinho na mão, né? Não é só meu cabelo está ficando fininho, não. Lívedo é muito comum em lúpus, lívedo reticular, não sei se vocês veem aí. Na verdade, todo mundo pode ter lívedo reticular, né? Se você entra num quarto que é muito frio, você vê que você fica com essa pele assim meio emaciada, né? Mas em lúpus, em pacientes de lúpus, e eu tenho um paciente que é assim, ela é assim constantemente, não muda. A pele dela é assim, o braço dela inteiro é assim. Ela pode estar no quente, ela pode estar no frio, ela pode estar em qualquer setor, é a mesma coisa, né? Então, o que está acontecendo, né? Parece aquelas rendas, né? Parece uma renda. Quando você olha na pele assim, e onde você vê o sangue passar, é porque o capilar está aberto. Então, o sangue está passando. Onde você não vê o capilar, porque aquele capilar está completamente ocluído, sangue não passa, tá? Então, esse é o lívedo, que a gente chama lívedo reticular. Vasculite também, a lúpus vasculite é uma coisa que a gente vê de vez em quando em pacientes com lúpus. Parece uma vasculite normal, né? Mas ela às vezes abre, ela às vezes se torna uma úlcera que ninguém consegue curar. Ela é extremamente dolorida, a paciente fala, não consigo andar, não, minha perna dói demais, né? Então, é o lúpus, é a vasculite, que a gente chama, que é associada com lúpus. Perguntas, comentários? Muita informação na cabeça hoje. Então, tá. Então, essas são as manifestações cutâneas mais comuns de lúpus. Tranquilo. Legal, legal. Bom, agora a gente vai falar das manifestações do músculo esqueleto. Como fala isso, Andréa? Meu Deus do céu. Manifestação músculo esqueleto, do esqueleto. Esqueleto muscular. Andréa tá me... Gente, Andréa me ensina português. Desculpa, tá? Então, existe uma diferença, né, em reumatologia. A cutânea incomoda mais o paciente, mas sistêmico, exatamente. Ela não é a mesma gravidade, né, mas ela pode ser uma manifestação de alguma coisa grave que está acontecendo dentro do corpo, como nefrite, e o lúpus tendo ativo a músculo esquelética. Isso mesmo. E ela pode ser uma manifestação exterior do que está acontecendo no interior, né? E às vezes, eu tenho uma paciente de lúpus, ela acabou de me ligar, Mônica, meu cabelo está caindo. É o primeiro sinal que o lúpus dela está ativo. E depois de muitos anos, os pacientes de lúpus sabem bem o que está acontecendo. Se eles, a Lorash vem, não, meu lúpus está ativo. Minha mão começa a doer, eu começo a ficar cansada, às vezes é um sintoma primeiro de alguma outra manifestação que tá vindo por aí, tá? Em reumatologia, a gente faz uma diferenciação entre artralgia e artrite, né? E imagino que deve ser a mesma coisa no Brasil. Artralgia significa que você está com dor, tudo dói, mas não tem inchaço, né? Então, a sua mão está dolorida, você foi limpar a casa, sua mão está dolorida, isso é artralgia, né? E aí, a artrite é quando você tem dor e inchaço, né? Que você pega na mão, a mão está inchada, a junta está dolorida. A artralgia acontece em 80% de pacientes do lúpus. A artrite não é erosiva, tá? Quando você olha no raio-x de uma pessoa com lúpus, não tem erosão. Ela está inchada, ela pode até ter a sinovite, mas ela não incha de jeito nenhum. Mas ela dói, ela não tem erosão. Ela incha, ela dói, mas ela não tem erosão. Ela é assim que a gente às vezes diferencia. Principalmente em pacientes que têm overlap de lúpus com artrite reumatoide, né?
Miosite também pode acontecer, muitos pacientes de lúpus tenham a miosite secundária ao lúpus, né? 5 a 10% de pacientes vão ter isso. Mas eles também têm muita mialgia, o músculo dói, né? Principalmente paciente que está em prednisona por muito tempo, o músculo meio que vai embora, o músculo se torna gordura, né? Então, o paciente tem mais fraqueza, o paciente tem mais dificuldade de fazer as coisas, então a gente tem que fazer essa diferenciação entre miosite e mialgia. E normalmente o que a gente faz, se a gente está assim, é prednisona, não é prednisona, é miosite, não é miosite, a gente ou faz um ultrassom ou uma ressonância do músculo para ver se existe inflamação do músculo, né? Fibromialgia também, às vezes as pessoas com lúpus podem ter uma secundária fibromialgia, e aí fica mais complicado porque eles estão sempre complicando de dor e você não sabe se é o lúpus ou é a fibromialgia, né? 10%, 20% de pacientes com lúpus têm fibromialgia aqui. Aí tem a osteopenia e a osteoporose, né? E o problema é que a gente, na verdade, é que está causando mais ou menos essa osteoporose por causa da prednisona, né? Você imagina pôr uma menina de 18 anos em 60 miligramas de prednisona por 6 meses, o que não vai acontecer com os ossos, né? Então, a gente causa muito osteoporose, osteopenia, e a recomendação é pôr no alendronato, se a pessoa vai ficar na prednisona por mais de um mês, né? Então, isso é para prevenir, lógico, cálcio e vitamina D. E aí a gente faz a densidade óssea a cada 2 anos para ver se está desenvolvendo ou não, né? E isso, então, a gente sempre monitora. E aí existe uma coisa que se chama necrose vascular, tenho certeza que vocês já viram aí. E tem duas coisas que podem acontecer com a necrose vascular. Ou ela é causada porque você deu muita prednisona para o paciente, né? E tem pacientes que você dá uma pílula de prednisona e eles develam essa necrose vascular muito rápido. E tem paciente que toma prednisona a vida inteira, nunca develop essa necrose vascular. Então é difícil saber quem vai desenvolver e quem não vai desenvolver. O que está acontecendo, na verdade, é que a cabeça do osso morre, né? Ela entra numa necrose horrível. E pode acontecer em qualquer lugar, na cadeira, no joelho, no tornozelo, no cotovelo, onde você quer. Osteonecrose, exatamente, é exatamente isso, é a osteonecrose aí. Então, por causa da prednisona, existe uma pressão dentro da trabécula do osso, né? Onde estão os vasos entram em colapso, não passa sangue para aquela parte do osso e o osso morre, né? Como eu falei, isso às vezes acontece. Eu tive um paciente, ele ficou em prednisona por 6 meses e ele teve necrose vascular nas duas, né? Ele teve que ter tivemos que fazer o replacement das duas cadeiras dele. E eu teve um paciente, coitadinho, ele tinha lúpus desde os 16 anos. Ele tinha 8 pontos de osteonecrose, né? Então, é uma dor crônica, é uma dor que não vai embora. Às vezes você pode fazer cirurgia e às vezes tem osso que não tem como, né? Ele tinha no cotovelo, ele tinha no ombro, ele tinha então é mais complicado, né? O que a gente pode ver às vezes e que em paciente que tenha um overlap de lúpus com artrite reumatoide é o que a gente chama de Jacques deformities, a deformidade de Jacques. E vai aparecer como se fosse uma mão de artrite reumatoide, a mão vai para o lado, você tem aquela desviação ulnar, né? Mas, diferente da artrite reumatoide, em que você, quando eles têm a desviação ulnar, você não consegue voltar a mão para o lugar, em lúpus você volta, a mão volta, se você puxar a mão, ela volta para o lugar, né? Normalmente esses pacientes podem ter cirurgia para consertar, mas se você deixar, a mão fica assim. Então, isso às vezes acontece, principalmente em pacientes que têm um overlap de artrite reumatoide com o lúpus, tá? Bom, Pulmão. Pulmão é complicado em lúpus, tá? E se a gente não prestar atenção,
é feio o negócio. Mais comum é ter pleurite, né? Então a pleurite é quando a pessoa respira fundo e tem uma dor horrível, assim, parece que estão dando uma facada no pulmão dela, né? Isso é um sinal de lúpus, que é muito comum, é muito normal, né? Mas aí tem outras complicações. Você tem embolos ou trombose pulmonar, e principalmente em pacientes que têm antifosfolípido, mais ou menos 10% deles vão ter um evento tromboembólico. O mais comum é o que a gente chama aqui de interstitial lung disease. Então, é doença intersticial do pulmão, né? Que é uma inflamação do pulmão. Eu mostro aqui para vocês. E quando você vê no CAT scan, parece que tem uma nuvem no pulmão, né? A gente chama aqui de ground glass. Então você vê essas partes cinzas, né? O pulmão, quando você olha no CAT scan, tem que ser preto, completamente preto, né? Porque aí tem bastante ar. Ar sempre é preto em CAT scan. E aqui você vê que você tem muita coisa que não é preta, é essa nuvem branca que está aqui. Então, isso é o interstitial lung disease. E então a pessoa tem essa falta de ar crônica, eles não conseguem fazer muitas coisas, né? Então a gente normalmente trata com medicação, micofenolate, azotiaprina, tem várias medicações, rituximab, são medicações que a gente normalmente usa, né? Os inhalers, então normalmente a pulmonologia se envolve. E a gente vê muito isso em pessoas que têm Sjogren's ou Mixed Connective Tissue Disease overlap, né? Mas, às vezes, o que pode acontecer é o que a gente chama de honeycomb. Eu não sei como eles chamam isso aí, mas parece uma colmeia de abelha, tá? E você olha no pulmão e você vê, isso aqui já é mais fibrose, isso aqui não tem cura, não tem tratamento. E normalmente, principalmente, tipo assim, nesse pulmão em que você tem isso tão agressivo, isso é transplante, não existe mais o que fazer, né? Já evoluiu, e de ground glass pode passar para honeycomb. Ground glass eu consigo reduzir, a intersticial eu consigo reduzir, o honeycomb eu não consigo reduzir. Quando tá lá, é tecido de cicatrização, é fibrose e não volta para trás, tá? Então a gente normalmente tenta tratar antes de formar o honeycomb. A hemorragia pulmonar, 10% de todas as mortes de lúpus, existe uma hemorragia pulmonar, né? A pessoa só simplesmente começa a tossir sangue, de repente, é uma coisa muito aguda, muito rápida, não é uma coisa que... E a morte é muito, acho que 50% desses pacientes morrem, né? Principalmente se eles não forem para o hospital muito rápido e eles não identificarem que isso está vindo do lúpus dele. A hipertensão pulmonar, como eu disse, a gente sempre manda paciente de lúpus com o positivo RNB ou não, fazer um eco a cada 2, 3 anos, né? Só para ver se existe a hipertensão pulmonar, principalmente quando tem overlap de escleroderma, quando tem Raynaud's, quando tem o RNP, isso é tipo assim, uma coisa que a gente sempre manda, tá? E aí existe uma coisa super rara. Eu vi isso só uma vez num caso que foi apresentado quando a gente estava no hospital, que é o pulmão, ele encolhe, ele fica bem pequenininho, a gente chama de shrinking lung syndrome. Não sei se vocês já viram isso aí, imagino que sim, que vocês estão assim no hospital. André está falando aqui da fibrose pulmonar. Uhum. Normalmente existe uma outra doença junto para fazer o honeycomb. Então, síndrome do pulmão encolhido, é isso aí. Exatamente isso, Andréa. Então, o diafragma sobe, o pulmão encolhe, é bem difícil mesmo tratar, a pessoa tem uma cronicidade muito grande. Então, é raro, não é muito comum, pelo menos aqui, não sei aí no Brasil.
cardiovascular, né? Então, o coração é afetado por lúpus, né? A gente nunca pode esquecer do coração. E a gente normalmente se preocupa com pericardite, né? 60% dos pacientes de lúpus têm pericardite. Eles são assintomáticos às vezes. A miocardite e a disfunção miocárdica também podem acontecer. Então, todos os pacientes de lúpus devem ver um cardiologista, nem que for uma vez a cada 2, 3 anos, só para ver como é que está o coração. Existe uma complicação de lúpus que é extremamente rara. Eu tenho só um paciente com isso, que eles chamam de Liebman-Sack endocardite de Liebman-Sack, pelo menos é aqui. E o que está acontecendo é, endocardite normalmente é depósito de bactéria nas válvulas cardíacas. Nesse caso, o que você vê aqui não é bactéria, é complexo imunológico, tá? Então, vai ter célula B, vai ter complemento, é uma deposição, vai funcionar como uma endocardite, ele pode sair e causar embolismo, mas quando você faz a biópsia, como você olha, não é bactéria, tá? É complexo imunológico. Então, aqui eles chamam de Liebman-Sacks. Normalmente, o paciente tem que ficar na aspirina para o resto da vida, mas ninguém sabe. Então, a doença vascular, valvular, muito comum, né? A Liebman-Sacks. Infelizmente, o esteroide, o corticosteroide, pode causar doença vascular também, pode causar doença valvular, a infecção. Muitos pacientes têm a regurgitação da tricúspide, a pulmonar, a hipertensão pulmonar, né? E a válvula mitral também, a disfunção dela é muito comum nos pacientes. O que é, na verdade, mais comum é uma aterosclerose muito grande nos pacientes. E é uma idade muito nova. Então, pacientes com 20, 30 anos podem ter um ataque do coração, eles podem ter um derrame. E isso é independente de ter o antifosfolípido, isso é só em pacientes com lúpus mesmo. Exatamente, tem paciente que precisa trocar válvula, a cirurgia de coração, né? Eu tinha uma paciente, ela tinha 32, ela já tinha tido 4 artérias do coração que tinham sido trocadas, né? O CABG, que a gente chama assim, não sei como chama aí no Brasil. Mas, então, a gente tem que ficar de olho no coração, a gente nunca pode esquecer, a gente está preocupado com o rim, com o cérebro, com tudo isso, né? E às vezes o coração passa assim meio, mas é muito comum, 40% a 60% de pacientes com lúpus têm aterosclerose, né? Porque a gente também põe neles muito corticoide, eles podem desenvolver a resistência à insulina, síndrome metabólica, colesterol, né? E o colesterol deles, eles têm muito pouco pró-inflamatório HDL, eles têm mais inflamatório HDL, então eles formam essa aterosclerose muito, muito, muito cedo, né? Então a gente precisa sempre estar de olho no coração deles. Eu não sei se vocês têm o mesmo problema que eu tenho aqui, e que muita gente tem aqui, que a gente manda o paciente ver outros médicos, eles não veem. Eles acham que você tem que curar tudo, você tem que fazer tudo por eles. Então, você manda ele ver o cardiologista, eles voltam, você viu o cardiologista? Não. Eu não sei se é o mesmo problema aí, mas me deixa doida. Acho que a André está escrevendo. Ih, aí. Tem sim, porque dificuldade de acesso aos especialistas. Isso com certeza. Imagino que aí, para ver um cardiologista, demora pelo menos uns 6 meses. Aqui também é bem difícil. E quando a gente consegue, exatamente. Quando você está internado, você pode ver quem você quiser. Quando você sai do hospital, né, problema de transportação, problema de chegar no ambulatório, tem paciente também aqui né, que a gente vê que como os mais afetados são as minorias, normalmente o acesso à saúde é pobre, muito menor, não tem quem deixar as crianças, tem problema de ir no trabalho, tem todas essas coisas que a gente tem que
no ambulatório, com certeza é um problema muito maior. Bom, agora a gente vai chegar no cérebro e acho que eu vou parar por aqui, porque a próxima é a nefrite. E daí é muita informação, então a gente para hoje por aqui, tá? Então, existem 19 diferentes manifestações de lúpus que afetam só o sistema neurológico central, tá? É muita manifestação. A meningite asséptica, derrame, síndrome de mielite. Então, a esclerose múltipla, na verdade, é muito comum em pacientes com lúpus, né? Eles são, às vezes, primos. Você vê esse overlap. Mielopatia, desordem de movimento, você vê, né, um pouquinho mais raro. A mais comum, na verdade, o que a gente vê é seizure disorder, né, e ansiedade e perda de memória. Meus pacientes aqui, todos reportam perda de memória. Tem paciente que tem que parar de trabalhar, tem paciente que precisa parar de ir na escola, principalmente quando o lúpus está ativo, a memória deles abaixa. Ninguém exatamente sabe o que causa isso, né? Mas é uma perda de memória muito, 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 muito grande, né? E é difícil de tratar. Você pode tratar o lúpus, você pode fazer o que quiser, o lúpus pode estar super controlado, a perda de memória ainda está ali, né? É bem, 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 bem complicado ter esse controle com a memória. Então, normalmente, eles entram o que a gente chama aqui de disability, porque eles não têm mais como conseguir manter o trabalho deles, né? Então, e não existe remédio, não existe nada que, pelo menos aqui, não sei no Brasil, mas a perda de memória aqui é um caso muito pior ainda para a desabilidade em pacientes de lúpus do que as outras manifestações, né? Então, a ansiedade e depressão também vêm juntos, porque exatamente essa, né? Um dia eu estou bem, outro dia eu não estou bem, hoje eu estou no hospital, amanhã eu estou em casa, ninguém sabe o que vai acontecer, então gera ansiedade, gera essa depressão que muitos pacientes têm que enfrentar, e aqui é quase impossível hoje em dia ver um psiquiatra ou um psicólogo, porque todos eles agora não aceitam mais seguros, todos eles querem dinheiro. Então, paciente que está na saúde pública, paciente que não tem seguro privado, não consegue acesso mais a mental health, que a gente chama aqui. Imagino que aí provavelmente é a mesma complicação. É. Tem na rede básica, centros de atenção, mas é difícil conseguir. Aqui eu tentei fazer acho que eu contei, eu tive que, quando eu liguei para tentar ver se eu conseguia entrar com o paciente, ela falou assim, não, ele tem que entrar pelo setor, pela emergência, para ver a psiquiatria pela emergência, porque daí o médico vai ver ele. Tá feio o negócio, desde a pandemia, muito psiquiatra parou de ver paciente no hospital e não voltaram. Então, atender, imagino, né? Imagino, porque é difícil. A psicologia realmente é uma coisa super necessária e extremamente difícil de ter acesso. Tanto aí, imagino, e aqui também é a mesma coisa. E exatamente. Quando eles estão no hospital, tudo é fácil. Tirou do hospital, é bem mais complicado. É a mesma coisa aqui. Não, existe uma complicação muito grande, que é a gente chama de ai meu Deus, neuropsychiatric lupus. Não sei como é que você chama em português. Neurolupus, exatamente. E é uma inflamação
que existe no cérebro, e a apresentação é muito diferente. Eu tive pacientes que pararam de reconhecer a família, não sabiam quem era a família. Eu tive um paciente, o marido trouxe ela, porque ela estava falando com os mortos da família. É uma apresentação muito aberrante de sistemas neurológicos, sim. Às vezes pode ser febre, às vezes pode ser dor de cabeça severa, às vezes pode ser epilepsia, e às vezes a pessoa simplesmente... Eu tive um paciente que ela primeiro começou a não reconhecer a filha, não reconhecia ninguém mais, e aí ela parou de falar, ela não conseguia falar, ela entrou na fralda, ela teve que ser hospitalizada, porque a inflamação era tão grande. E o interessante desse paciente é que ela ficou na fralda, ela atacava enfermeiras, ela estava completamente assim, psicótica, realmente. E aí trataram, deram o Cytoxan para ela, que a gente entrou com Cytoxan para ela, e aí acalmou, lembrou, e ela veio pedir desculpa. Ela falou: "Mas do que você está pedindo desculpa? Você não precisa." Não, você não entende. Eu sei tudo que eu estava fazendo. Eu lembro de tudo. Eu não tinha controle sobre o meu corpo. Ela falou: "É uma coisa assustadora. Eu queria falar, eu não queria bater nas enfermeiras, eu não queria a fralda, mas eu não tinha nenhum controle sobre o meu corpo." Então, e a psiquiatria realmente há relatos de pacientes com neurolúpus em que eles completamente perdem o controle do corpo, mas eles ainda sabem o que está acontecendo, eles só não têm controle do que está acontecendo, né? E normalmente nesses pacientes a gente entra exatamente com o Cytoxan, que é o mais, né, dá o pulso de esteroide, e entra com Cytoxan, né? Porque a inflamação é muito grande, você precisa preservar esse cérebro, mas pode ter febre, pode ter epilepsia, né? É uma coisa bem complexa. Normalmente o paciente acaba no hospital. A minha paciente que estava falando com os mortos da família dela, estava assustando a família inteira, ela se recusou a ter o Cytoxan, aí eu entrei com temos uma unidade de psiquiatria, às vezes, exatamente, eles entram pela psiquiatria, é engraçado, eles entram pela psiquiatria, mas quando você faz a ressonância, aí você vê a inflamação realmente que é relacionada ao lúpus, né? Então, a imagem é muito importante. Exatamente. São casos muito graves, são casos muito difíceis, às vezes, de tratar, mas você tem que entrar com um imunossupressante muito potente, você tem que entrar com muita cortisona, e o problema da cortisona é que se eles estão psicóticos, eles podem ficar pior, né? Então é meio complicado. Para terminar hoje, tá? A gente só vai tocar na periferal. Então, central, muitas. Periferal, um pouquinho menos, né? Então, na periferal tem a neuropatia, tem a mononeurite, tem a miastenia grave, a polineuropatia, né? Então, tem várias neuropatias que podem acontecer, que são os mais normais da periferal em pacientes de lúpus, mas a gente sempre fica de olho na mononeuropatia, né? E o Guillain-Barré também, que pode acontecer, mais raro, mas a mais comum da periferal, na verdade, é a neuropatia, tá? Então, o paciente vem, fala, minha mão dorme, meu pé dorme, fica, sei lá, tingling, não sei como vocês falam aí, né, que fica aquela sensação de formigamento constante, né? Infelizmente, não tem muito tratamento. Às vezes, controlando o lúpus melhora um pouco, mas a neuropatia já está lá, a neuropatia periférica, isso. Então, não tem muito, a gente entra com a gabapentina, a pregabalina, acho que aí deve ser a mesma medicação, mas é um tratamento mais crônico, né? A gente normalmente refere para o neurologista para ter certeza que não existe nenhuma outra complicação, como a miastenia grave, mas a neuropatia normalmente é a mais comum na área da periferal. Certo, gente? Vamos parar por aqui hoje. E aí, a semana que vem, a gente continua com a hematologia e a gente entra na lúpus nefrite, beleza? Perguntas, comentários, alguma coisa que vocês querem mais que eu entre em detalhe?
Não, o prazer é meu, o prazer é meu. Isso é delicioso. Quando eu for no Brasil, eu vou visitar vocês. Vai ver o hospital. E a próxima semana eu vou trazer o meu computador, aí a Andrea vai poder falar e eu vou poder escutar a Andrea, que eu não sei o que está acontecendo aqui com esse computador. Lindo. Eu gostei muito do negócio que você me mandou, Andrea, ficou bem legal. Muito, muito, muito legal. Mandei até para o meu chefe, falei, aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Ele ficou super contente. Legal, legal. Tá bom, gente? Um abraço muito grande, uma ótima semana para vocês. Se vocês precisarem, fala para a Andrea, se vocês quiserem uma coisa especial, sabe que vocês precisam no momento, me avisa e a gente trabalha nisso. Tá legal? Então tá. Obrigado, gente. E aí a gente vamos se falar, e aí na próxima semana a gente continua com lúpus, com foco especificamente na nefrite, tá bom? Que é uma das mais comuns. Legal? Ai, que bom. Beleza. Ótimo. Falou, gente. Beijos, abraços, boa semana.